Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? A diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele faz quebrar algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores. Grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil e de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito do Empreendedorismo.
Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Firma o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja avisado do dado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. O Summit Êxito de Empreendedorismo apresenta agora a palestra do Paul Porsche com Sérgio Ferraz. Fala moçada, como é que tá mexida? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2024. Esta é a 6ª edição desse evento fantástico e esse ano o tema é Histórias Reais. E eu vou contar aqui um pouco da minha história. Meu nome é Sérgio Ferraz, tenho 43 anos, sou empresário, sou vendedor e sou mentor. Casado com a Marcela, pai da Maria Luísa, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha história do pó a Porsche. E você vai poder entender melhor o significado desse tema, tá? Bom, aqui eu falo um pouco sobre quem eu sou, Sérgio Ferraz, vendedor, empresário e mentor, 43 anos, formado em Direito, fiz MBA em empreendedorismo, participei já de diversos cursos, mentorias, masterminds ao longo desses últimos 10 anos e uma tragédia familiar acabou transformando a minha vida. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso. Esse cara aqui, ó, Sérgio Ferraz, meu pai, minha maior inspiração de honestidade e amor ao próximo, deixou um legado fantástico para a gente. Eu sou paulistano, a gente nasci em São Paulo com 5 anos de idade, meu pai resolveu mudar para o Mato Grosso do Sul, foi a melhor coisa que ele fez pela gente. Cresci numa cidadezinha no interior que tinha 5.000 habitantes, Nova Alvorada do Sul. Meu pai era um pequeno comerciante e, infelizmente, diante de várias crises que o Brasil passa, e uma delas afetou muito o comércio que meu pai tinha. Meu pai acabou entrando numa depressão profunda e no ano de 2004, eu tinha 23 anos na época, meu pai acabou se suicidando. Foi uma morte muito trágica, eu vi meu pai morrendo e tudo isso trouxe um total... foi muito difícil, na verdade é essa, foi muito difícil para mim, para minha família. Cada um lidou de um jeito com a morte do meu pai, com tudo aquilo que estava acontecendo. E eu, infelizmente, não tive habilidade suficiente para conseguir encarar a vida como ela é e seguir em frente. E acabei me envolvendo com o uso de drogas. O uso de drogas me levou para uma degradação que eu jamais imaginei, que eu desconhecia e não tinha nem ideia de que fosse possível chegar a tal ponto. Eu fui usuário de crack, e provavelmente aí você conheça alguém que já usou esse tipo de droga e sabe o poder de destruição que essa droga tem.
E realmente ela acabou destruindo não só a mim, como todos aqueles que me rodeavam, né? Minha família, meus irmãos, minha filha, todo mundo sofreu muito com o meu uso de drogas. Eu coloquei uma foto aqui para ilustrar que para mim é isso, né? A destruição do crack, o que o crack traz na vida das pessoas. E foi o que aconteceu comigo, né? Apesar de hoje estar aqui bem vestido, não foi sempre assim, né? O uso de drogas me levou a fazer coisas que eu jamais imaginei fazer na minha vida. Isso é um fato, tá? E eu lembro que todas as pessoas ao meu redor viam que eu tinha um problema com drogas e eu achava que eu não tinha. Eu falo que eu fui o último a saber que eu tinha um problema com drogas. E somente depois de cometer um ato de muita insanidade, eu coloquei fogo numa casa, eu me dei conta de que realmente eu tinha um problema. E aí foi que começou o problema, porque quando eu descobri que eu tinha um problema com droga, eu não sabia o que fazer com esse problema, né? Eu passei por uma internação, nesse momento eu lembro que me deram duas escolhas. Ou eu ia para um presídio, ou eu ia para uma internação. Eu entrei numa ambulância, fiquei 6 meses internado, e quando eu saí, me sugeriram que eu conhecesse um programa chamado Narcóticos Anônimos, e esse programa realmente mudou a minha vida. Eu sempre falo que eu não trago mérito nenhum para mim sobre a recuperação, sobre ter ficado limpo, sobre outras questões, o mérito é meu, sobre ter estudado, sobre ter trabalhado muito, mas tudo pela vontade de Deus. Mas ter conseguido parar de usar drogas foi por mérito de Deus e por mérito desse programa fantástico, né? Mudei totalmente meu estilo de vida, fui para a igreja, comecei a realmente enxergar a vida de uma outra forma e as coisas começaram a acontecer. Isso foi em 2008, quando eu coloquei fogo na casa, depois fui internado. E 2009 foi o ano que eu renasci, foi o ano que eu recomecei a minha vida e daí para frente as coisas começaram a dar certo. Em 2009 eu fui trabalhar nessa concessionária, uma concessionária Chevrolet lá em Campo Grande. Eu mudei do interior em 2009 para Campo Grande, logo depois de ter saído da internação, e depois de 6 meses que eu estava em recuperação, que eu estava sóbrio, eu consegui um trabalho nessa concessionária. Eu entrei lá como auxiliar de vendas, tá? Eu lembro até hoje, né, o meu comitê de boas-vindas, né, como quase em todas as empresas, sempre tem um comitê de boas-vindas, e as pessoas falavam para mim: Sérgio, essa concessionária, dificilmente você vai ser mandado embora, porque aqui não tem essa cultura, só se você fizer alguma coisa muito grave. Em contrapartida, dificilmente você vai ser promovido. E eu lembro que aquilo me deu um choque tão grande, e talvez um despertar, porque eu tinha 28 anos, eu estava devendo um mundaréu de mês de pensão, eu tinha um monte de sonhos e eu não tinha uma formação. Eu não tinha me profissionalizado em nada, eu não tinha começado 2 faculdades e não tinha terminado. E eu falei: o que eu tenho que fazer para conseguir ser alguém na vida? Essa frase me marcou muito, tá? Teve uma frase que eu ouvi um pouco antes, nesse período que eu estive internado, eu ouvi uma frase que eu carrego para mim até hoje também, tá? Que foi de um psicólogo argentino, e eu lembro dele chamar a gente numa reunião e falar assim: rapazes, peguem no rabo desse cavalo que o próximo pode passar sem rabo. Aquilo ficou muito marcado em mim. E quando eu consegui esse primeiro emprego, eu falei: é o cavalo que está passando e que eu precisava para montar em cima e tocar a minha vida. E só que, o pessoal já me desanima no primeiro dia que eu chego lá, né? E eu lembro de olhar e ver os vendedores que vendiam carros, todos com os carros bons, o pessoal tinha uns carros que eu sonhava em ter. E eu falei: bom, eu tenho que fazer alguma coisa dá para ser feito para eu conseguir chegar onde esses caras chegaram. E aí eu falo que eu acho que foi uma voz, né, algo divino, que falou comigo, que falou para mim assim: ó, estuda mais que a média e trabalha mais que a média. Desse jeito, né? E eu falei: bom, eu vou fazer isso, porque ganhando R$800 por mês, né, pagando 400 de pensão, sobrando R$400 para viver, como é que eu vou progredir na vida? O que eu vou ser na vida? Não tem como. E aí eu comecei.
A concessionária abria às 8, eu chegava às 7h30. Ela fechava às 18, eu saía às 19. Tinha uma plataforma de curso, inclusive, né, quem ainda não conhece a plataforma de curso do Instituto Êxito, está perdendo, porque é muito conteúdo, muita coisa boa, gratuitamente, que você pode ter acesso. Na concessionária tinha uma plataforma de curso que chamava Pulsar Chevrolet, e eu comecei a fazer curso de tudo quanto foi área. Pra vocês terem uma ideia, a minha função era tão insignificante que eu não tinha nem acesso a essa plataforma. Eu tive que ir no RH, pedir para a psicóloga criar lá para mim um login, uma senha para eu poder acessar. E aí eu comecei a fazer curso de vendas, de pós-venda, de entrega, de financeiro, de contabilidade, tudo que tinha de curso para fazer, eu fazia. Fazia antes de ir para o trabalho, fazia depois do trabalho, fazia final de semana e seguindo a minha vida, né, de rotinas de grupo, de igreja, né, levando tudo muito a sério, e mudei realmente o meu estilo de vida, não frequentava mais bar, não andava mais com quem bebia, com quem usava drogas, enfim. Minha vida começou a ir para um caminho que realmente fazia sentido, né? Eu tinha voltado com uma namorada que eu já tinha, que é minha atual esposa, e, enfim, né? Foi chegando um período que tudo que as pessoas queriam saber sobre os carros dentro da concessionária perguntavam para mim, porque eu tinha conhecimento. Quantos litros tem o porta-mala do carro X? Qual que é o entre-eixos do carro XYZ? O que o carro tem melhor em relação ao concorrente XY? E eu sabia isso, né? E eu lembro que em um determinado momento eu pedi para o gestor que eu pudesse vender, né? Eu venho de uma família de comerciante, de pai e mãe, eu já tinha trabalhado com vendas, já entendia um pouco sobre vendas, e ali eu já dominava bastante o assunto sobre os veículos, sobre o formato de tudo ali. E aí um dos meus gestores sairia de férias, e aí eu ia assumir uma função, uma parte da função dele, e eu acabei começando a vender, e deu muito certo, né? Eu ali naquela concessionária, eu consegui obter resultados fantásticos. Eu hoje estou lendo um livro para gravar um curso, e eu falo que boa parte do que está escrito naquele livro eu já utilizava naquela época para vender, né? Porque eu lembro de ir na cidade que eu morava e falar com todo mundo que eu conhecia, que eu tinha sido promovido, e que se aquelas pessoas soubessem de alguém que queria comprar um carro, para falar comigo, né? Então eu tive uma cidade inteira trabalhando para mim, né? E aí eu comecei a vender bastante carro. Acho que o recorde dessa concessionária, essa concessionária tem 45 anos, o recorde de vendas lá até hoje acho que é meu. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui promovido de novo, virei gestor dentro dessa concessionária, comecei a ter uma perspectiva de vida diferente, né? Minha qualidade de vida foi melhorando, meus ganhos financeiros foram melhorando, e eu imaginei que minha vida estava resolvida. Falei, bom, tá tudo certo, agora daqui para frente não tem mais perigo. E esse é o perigo, achar que não tem mais perigo. Eu baixei a guarda, acabei passando por um momento difícil de lidar comigo mesmo e acabei voltando a usar drogas, depois de 3 anos que eu estava limpo. Putz, Sérgio, como é que você conseguiu fazer isso? Acontece. A adicção é uma doença que, se não tratar diariamente, corre-se o risco de voltar a usar drogas. Então, hoje eu levo muito a sério isso, desde que eu consegui parar lá em 2014, e hoje, né, eu não baixo mais a guarda, mas eu demorei 2 anos para conseguir ficar limpo novamente. Ia, voltava, até que em 2015, quando eu voltei, eu firmei, a concessionária me mandou embora. E eu ouvi uma frase que me marcou muito lá dentro daquela concessionária. O chefe do DP, ele me falou assim: Sérgio, você é um Pelé que vive contundido. Infelizmente, a gente não pode contar com você numa final. E aquilo me marcou muito. Ele falou: a gente vai precisar te demitir. Beleza. Me demitiram. Eu entendi o motivo, eu sabia que eu tinha causado diversos problemas para a concessionária, eu sabia a dimensão do estrago e fiquei muito grato, até porque eu fiquei 6 anos lá, né? E aí, quando eu saí, eu tinha duas possibilidades. Ou em começar a empreender, que era meu sonho,
ou voltar a trabalhar em outra concessionária. Inclusive, uma semana depois que eu fui mandado embora, eu recebi uma proposta para trabalhar numa concessionária concorrente. E voltando lá para o meu pai, que fala que ele me deixou um legado de honestidade, de princípios, de valores, eu falei, bom, gente, eu fiquei 6 anos nessa concessionária, eu sei todos os segredos, eu sei todas as estratégias da concessionária, agora eu vou ir para um concorrente. A concessionária me deu todas as oportunidades do mundo, uma concessionária que ninguém crescia, eu cresci, e eu não acho certo. Veio dentro de mim um senso de hombridade, de ética, e eu resolvi não aceitar a proposta e resolvi começar a empreender, e talvez foi a melhor escolha que eu fiz, talvez não, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né, de começar a empreender. Empreender não é fácil, não é um mar de rosa, não são flores, as pessoas precisam ser muito resilientes, né? O início dessa palestra eu falo que é uma história de resiliência e superação, porque eu precisei ser muito resiliente ao longo dos anos para conseguir chegar até aqui. Não foi fácil, eu tive uma porrada de desafios. Quando eu saí da concessionária, eu imaginei que seria muito mais fácil. Eu abri uma página no Instagram, SF Intermediações. Eu falei que dali para frente, eu fiz um compromisso comigo, que tudo que eu fosse fazer individualmente, levaria o nome do meu pai. Então, tudo que eu tenho hoje, eu tenho algumas empresas que chamam SF, mas é de Sérgio Ferraz, é de Sérgio, esse SF aqui não é do meu nome, é do nome do meu pai, porque eu sou Sérgio Ferraz Filho. Falei que eu faria em homenagem a ele. Inclusive, a gente está prestes a construir um instituto que cuida de crianças carentes lá na cidade que eu cresci, que vai chamar Instituto Sérgio Ferraz. Comecei a trabalhar com consignação, venda de veículos de outras pessoas, né? Imaginei que seria mais fácil, não foi. Eu tive muita dificuldade, né? Até que eu resolvi começar a comprar carro para outras lojas. Eu vinha... Naquele período, eu lembro que quando eu saí da concessionária, eu tomei um choque muito grande no mercado de seminovos, mercado de carros usados. O mercado de carro 0 quilômetro, existia uma profissionalização, existia estudo, conhecimento que você podia buscar e se especializar. No mercado de seminovos isso não existia. E eu fiquei chocado, porque quem sabia não queria ensinar, e mesmo assim, quem sabia, sabia de um jeito que não era o jeito que eu queria aprender. E eu falei, eu vou estudar, e em um momento da minha vida eu vou poder contribuir para o desenvolvimento desse mercado. Eu lembro que em 2015 eu voltei para a faculdade, né, fui fazer faculdade de Direito, comecei a fazer cursos, vim para São Paulo fazer cursos de marketing, começar a entender o mercado de fora do mercado para trazer para dentro do mercado automotivo. E nesse período uma loja de veículos de Campo Grande falou, Sérgio, já que você tem ido bastante para São Paulo, por que você não vê alguns carros para a gente comprar lá em São Paulo para nossa loja? E aí eu achei que a ideia fazia sentido, né? Só não tinha ideia que São Paulo era grande do tamanho que é, né? E eu comecei a rodar São Paulo, né, visitando locadoras para comprar veículos para essa loja. A gente começou a acertar, fiz quase um ano esse trabalho junto com eles, né? Em paralelo eu continuei com a minha página lá, SF Intermediações, vendendo os carros e tal. Logo em seguida eu fiz uma parceria que me trouxe muito resultado, eu evolui muito com essa parceria, né? Eu tenho uma gratidão muito grande, inclusive, pelo seu Semi. Ele é dono de uma loja de veículos lá em Campo Grande, chama Bruno Automóveis, e ele é especialista em caminhonete, hoje eu também sou, e aí eu comecei a andar com ele, a aprender com ele como que funcionava o mercado de caminhonetes a nível de Brasil, as peculiaridades de cada mercado, onde comprar, o que comprar. Foram um ano, basicamente, que a gente passou junto, acordando junto, dormindo junto. Tô brincando, a gente não dormia junto, mas a gente acordava junto e chegava de noite em casa. E eu aprendi muito mesmo, assim, me deu um start muito grande, porque depois virou o meu negócio principal, que foi o repasse, né? Dentro do mercado de compra e venda de veículos,
tem uma modalidade que é a venda B2B, onde lojas, revendas, concessionárias, locadoras vendem para outras lojas, né? Não existe consumidor final. E eu me especializei nesse segmento, fazer venda para outros revendedores. Então eu comprava caminhonetes em Campo Grande e vendia em Santa Catarina. Esse foi o grande início que começou a dar certo a minha vida de fato. Porque eu não contei para vocês, mas quando eu fui mandado embora da concessionária em 2015, eu tinha acabado de comprar um apartamento financiado, eu tinha mobiliado ele no cheque, voltou todos os meus cheques, eu estava com um monte de parcela do apartamento atrasado. Foi um Deus nos acuda para conseguir colocar tudo isso em ordem, né? Quando eu fiz essa parceria com o seu SEMI, as coisas começaram a melhorar, eu consegui colocar tudo em dia, né? Então foi difícil, não foi tão simples. Em 2017 eu abri meu primeiro escritório, era uma sala bem pequenininha, eu até não sei por que não colocaram aqui no slide, mas eu tenho uma recordação muito boa desse período. Eu comprava caminhonete em Campo Grande e vendia em Santa Catarina. As coisas foram tomando volume, eu acabei entrando de sócio numa loja em Santa Catarina, lá em Blumenau. Eu ficava em Campo Grande, estava quase me formando nesse período, estava em 2018, isso foi em 2018, eu me formei em 2019, e aí não tinha como eu sair, minha filha estava prestes a vir morar comigo, acabou não dando certo a parceria. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e as pessoas se enganam muito, porque elas acham que o primeiro negócio que você vai abrir vai dar certo e você vai ficar rico, isso pode acontecer, pode. Mas na maioria das vezes não acontece. A gente precisa errar algumas vezes até dar certo. E não tem problema nenhum, porque só precisa dar certo uma vez. Eu sempre trouxe isso comigo, só precisa dar certo uma vez, né? Então eu tentei esse negócio em Blumenau, não deu certo. Eu dei uma encurtada, mas antes disso eu tive loja de celular que não deu certo, eu fechei. Eu vendi passagem, até deu certo durante o tempo, mas aí eu mudei para poder fazer faculdade antes do meu pai falecer. Eu tive algumas experiências que não deram certo e que me ensinaram muito, tá? Eu quero chegar em um ponto que eu quero mostrar para vocês que a dor é a maior mola para jogar a gente para cima. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei, foi o que me fez chegar até aqui. Não foram as coisas boas, foram as dificuldades. Foi o que aconteceu com meu pai, foi ter visto meu pai morrendo, foi o meu problema com drogas. Tudo isso fez com que eu ganhasse resiliência, que eu ganhasse força e que eu não desistisse. Eu sou uma pessoa que eu não desisto. Eu tenho uma frase que, se você quiser anotar aí, pode fazer muito sentido para você. Eu falo que eu vim do nada e eu não paro por nada. Então, assim, essa frase ela é um mantra para mim. Eu vim do nada, eu não paro por nada. Não importa quantas vezes eu tenho que me levantar, quantas vezes eu tenho que me reerguer, eu não paro. Se precisar mudar, se precisar criar de novo, se precisar começar de novo, não tem problema nenhum. Mas eu não paro, eu não desisto. E é isso que eu vejo na maioria dos campeões, na maioria das pessoas que dão certo, são pessoas que não desistem, são pessoas que seguem em frente apesar das dificuldades. Eu abri essa loja, entrei de sociedade nessa loja em Blumenau, acabou não dando certo. Eu resolvi abrir uma loja em Campo Grande, a SF Carros e Caminhonetas. Aqui a gente teve um crescimento bem acelerado. Quando eu abri a SF Carros e Caminhonetas em 2019, as minhas maiores referências, elas todos tinham 30 anos de loja. E eu falei, bom, em 2019 eu estava com 38 anos. Eu falei, eu não tenho 30 anos para esperar para ficar bom. Eu preciso fazer o que esses caras fizeram em 35. O que eu tenho que fazer? Eu preciso buscar mentores. Eu preciso buscar pessoas que já chegaram onde eu quero chegar. Dentro do mercado automotivo, nessa época ainda não existia isso. Hoje já existe. A gente trouxe essa cultura para dentro do mercado automotivo e hoje tem bastante gente ajudando, ensinando, contribuindo para que outros empresários se desenvolvam. Mas eu comecei a buscar formas de me desenvolver. Eu estava me formando, em 2019 eu me formei em Direito, e aí eu comecei a fazer uma maratona de participar de eventos, imersões, mentorias. Nesse período eu conheci o Instituto Êxito. Em 2020 eu faço parte, eu falo que, acho que agora até tem
mas eu fui um dos primeiros, e na verdade eu sou o único que participou da primeira, segunda e terceira edição do Êxito Mentor Experience, que é um programa de mentoria que existe aqui dentro do Instituto Êxito, voltado para empresários que já estão num determinado nível, e aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu participei da primeira edição lá na casa do Janguier, e que a gente pôde viver lá 4, 5 dias imersos, trocando experiência com outros empresários que também já estavam num nível bem avançado, e aí 3 bilionários junto, aquilo ali minha cabeça explodiu. Eu falei, agora eu sei onde eu quero chegar, né? Eu vou acelerar meus negócios, vou fazer as coisas acontecer e vamos para cima, né? E nesse período, logo que eu voltei do Instituto Êxito, do Êxito Mentoring, veio a pandemia. A gente fez lá, acho, fevereiro de 2020, a imersão. Em março começou a pandemia. E aí foi um desespero para todo mundo, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar, o que ia ser dos nossos negócios. E outra, eu olhava para mim e falava, bom, eu tenho estudado pra caramba, eu venho estudando muito. Se eu não sei o que fazer, é muito provável que exista mais um monte de gente dentro do meu mercado que também não sabe o que fazer. Esse foi o meu pensamento, porque a gente teve que fechar o comércio fechado, como é que você vende carro com um comércio fechado? Tanto quanto complicado. Então eu peguei, eu falei, bom, vou usar as redes sociais a meu favor. Eu já era uma pessoa que estava muito digitalizada, já usava muito as redes sociais a meu favor, já gravava muito conteúdo, já fazia lives. E aí eu comecei uma maratona de lives, fiz 21 dias de lives, comecei a conectar com revendedores de todo o Brasil. E eu lembro que naquele momento me deu uma ideia que eu queria criar algo parecido com o que o Janguier tinha feito da imersão do Êxito Mentoring. O que eu posso fazer para construir para donos de loja de carro, para a gente se reunir, trocar experiências, ver o que a gente vai fazer. Infelizmente, a pandemia não permitiu que a gente fizesse nada presencial. A gente começou a fazer tudo online, lives e lives e lives. Eu lembro que eu tinha uma live que chamava Live Sem Fim, porque ela só tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. A gente varava a madrugada conversando com revendedores do Brasil inteiro, encontrando formas da gente fazer a coisa acontecer. Logo em seguida, o comércio voltou a ser aberto, a gente teve os nossos negócios restabelecidos, porém, era nítido que o consumidor vinha passando por uma mudança significativa ali na forma de consumir. A internet deu muita força, deu muito poder, trouxe um imediatismo muito grande. E eu falei, agora é a hora que eu preciso pisar no acelerador. Aqui são algumas das coisas que eu falo que Deus me deu o privilégio de participar. Em 2020, eu conheci um projeto, em 2019 eu conheci um projeto, chamado Projeto Recriar, um projeto que cuidava de 100 crianças carentes lá em Campo Grande, e aquilo tocou muito em mim, eu quis ajudar. Eu trago isso do meu pai foi uma pessoa que ajudou muitas pessoas, o pai ajudou muito. Meu pai pegava andarilho que passava na beira da rodovia, levava para minha casa, dava banho, dava comida, dava roupa. Meu pai reformava escola, reformava camburão de polícia, comprava carteira para a escola, dava terreno para colaborador. Meu pai contribuiu muito com o próximo. Meu pai tinha um amor ao próximo que era um negócio indescritível. E eu trago isso comigo, eu sempre quis ajudar as pessoas, sempre procurei ajudar as pessoas. E esse projeto, ele me tocou. E na época eu também não sei porque que não colocaram aqui, era para ter colocado, eu preparei uma caminhonete e fiz uma rifa com 100% destinado para ajudar esse projeto a construir uma sede. Depois, no meio do caminho, a gente descobriu também uma jovem que estava com câncer, que era lá da minha cidade, e a gente acabou doando uma parte do dinheiro para ela. Mas foi algo que eu fiz, que me tomou muita energia, mas que me trouxe uma satisfação imensa. E no dia que a gente foi lançar a rifa, foi numa live, e eu conheci esse cara aí que está nessas fotos aí que vocês estão vendo, que chama Paulo Cruz. O Paulo é até meu padrinho de casamento, para vocês terem uma ideia. O dia que a gente se conheceu, parecia que fazia 25 anos que a gente era amigo. A gente começou a conversar, um cara de uma índole fantástica, cabra que foi paraquedista do Exército, cara com uma história fenomenal, jornalista automotivo. E aí, conversando, ele já me fez 2 convites. Falou, Sérgio,
Você não quer me ajudar a apresentar um programa lá que eu faço no SBT, todo sábado e domingo? A gente faz um programa voltado para o mercado automotivo, você não quer ir lá falar sobre carro e tal? Eu aceitei, a gente ficou praticamente um ano fazendo o Auto News, parecia sábado e domingo no SBT. Depois ele me convidou também para apresentar um programa na Rádio CBN com ele. A gente ficou praticamente 2 anos fazendo programa na Rádio CBN, falando sobre o mercado automotivo também, chamava CBN Motors. Disso tudo desenrolou que eu comecei a ser entrevistado por programas da TV, comecei a escrever para jornais. Aqui, ó, isso aqui eu colocaram acho que meio fora de ordem, mas está certo. Isso aqui é minha formatura de Direito, né? Depois de muitas tentativas de tentar e não terminar várias vezes uma faculdade, eu me formei em Direito. Aqui é o primeiro certificado do Êxito Mentor em 2020 que a gente fez. Muitas boas recordações. Depois disso eu acabei entrando no mundo das palestras, comecei a fazer palestras aí ao redor do Brasil. Aqui são algumas delas. Isso aqui eu palestrei na minha cidade para mais de 3.000 pessoas lá em Campo Grande, no Know-How Experience, foi a primeira palestra que eu fiz. Depois fui para Paraíba palestrar. Isso aqui eu estou palestrando no Congresso FENALTO, o maior congresso automotivo do Brasil. Depois desse congresso automotivo, o segundo maior evento do segmento automotivo fui eu que fiz, para donos de lojas de veículos, um evento privado. Esse aqui é recebendo o certificado de MBA aqui do Instituto Êxito, né, que é reconhecido por 3 instituições. Nosso grande mestre Janguier fazendo a entrega aí do certificado. Isso aqui, ano passado, eu pude participar de uma feira em Dallas, nos Estados Unidos, maior feira de automóveis do mundo hoje, a NADA. A gente pôde participar, criamos conexões fantásticas lá dentro dessa feira. Foi uma experiência fantástica que me trouxe muitas oportunidades, abriu muitos leques. Dessa feira, eu saí de lá com uma parceria com um banco, virei palestrante para um banco, a gente fez um roadshow aí a nível de Brasil. Enfim, né, nesse período de loja aqui, ó, esse período de loja a gente não vai achar estranho falar loja, é do Mato Grosso do Sul, eu sou do Mato Grosso do Sul, lá a gente fala o R meio arrastado, tá? E eu tenho um jargão que é muito conhecido lá, que é o Fala Moçada. Fala Moçada, como é que tá a mexida? Isso é uma identidade que eu criei para as pessoas saberem, porque durante basicamente 3 anos eu era meio onipresente nas mídias no Mato Grosso do Sul. Abri o YouTube, eu tava, abria o Facebook, eu tava, abria o Instagram, eu tava, ia no aeroporto, eu tava, ia no shopping, eu tava, na rádio, eu tava, na TV, eu tava. A gente investiu muito em branding, em desenvolvimento, em crescimento, e isso me deu muita visibilidade no mercado. De fato, nós conseguimos fazer os 30 anos em 5, em boa parte do processo. Tanto que, dentre os eventos que a gente faz para o mercado automotivo, eu abri uma empresa que chama SF Educação, deixa eu ver se colocaram aqui, em 2020, quando a gente começou esse movimento de ajudar donos de loja e fazer o mercado se unir, profissionalizar o mercado de veículos, eu abri a SF Educação. Aqui eu falo, quando eu comecei a trabalhar no mercado automotivo, o conhecimento era limitado e quem sabia não queria ensinar. Eu me comprometi no desenvolvimento, em 2020 eu fundei a SF Educação. A SF Educação a gente trouxe aí mais de 1.000 pessoas que a gente mentorou, junto com outros players do mercado, a gente trouxe nomes de dentro e de fora do mercado para ajudar lojas de veículos, ajudamos mais de 1.000 lojas de veículos dentro da mentoria. Criei um evento que eu sou um apaixonado por pescaria. Vocês lembram que eu falei lá em 2020 que eu saí do Mentor e eu queria fazer alguma coisa? O pessoal não queria estudar, mas eu falei que eu queria fazer uma pescaria e um monte de gente quis ir. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter 3 meses de mentoria e depois nós vamos fazer uma pescaria, tá? Esse ano eu acabei de entregar a 4ª pescaria, a gente fez 4 anos de pescaria seguidas e as pescarias são um negócio assim diferente. Fiz 2 eventos presenciais aqui em Alphaville, em São Paulo também, para bastante gente, fizemos um evento para 1.200 donos de loja. Mas numa das pescarias o ano passado, olha como é que é o poder das conexões. Gente, eu sempre falo
E eu repito, network vale mais que dinheiro, tá? Tem coisas que o teu dinheiro não alcança, mas os seus relacionamentos alcançam. O ano passado, na pescaria, eu levei um dono de uma locadora para participar com a gente. Normalmente é só dono de loja. Esse dono de locadora se manifestou que queria ir e tal, e a gente deixou ele ir. Ele com o gerente dele, tem uma locadora média bacana lá em Belo Horizonte. E aí, lá na pescaria, a gente conversando, eu falando sobre alguns projetos que eu tinha, ele falou, cara, eu vou te conectar com um cara em São Paulo. Chama Fernando Vilas Boas, esse cara criou um clube de compras para lojas, para locadoras, ele juntou 15 locadoras e hoje ele compra carro zero para essas locadoras, deu muito certo e eu acho que faz sentido você conversar com ele. Voltamos da pescaria, ele me conectou com o Fernando falou, a gente trocando ideia, falou, Sérgio, você não quer vir aqui em São Paulo conhecer um projeto que eu estou desenvolvendo? E eu resolvi vir para São Paulo, conheci o projeto, ele me chamou para ser sócio desse projeto, que é um atacado para vender carro para revendedores, né? Um projeto grande, hoje é o maior projeto que eu já pus a mão até agora. Eu falo que eu venho usando tudo que eu... Vocês lembram do rabo do cavalo? Vocês lembram, né, que eu falei lá do rabo do cavalo, né? Pega no rabo do cavalo que o próximo pode passar sem rabo. De lá para cá, todas as oportunidades que eu tive de poder ajudar pessoas e de poder me ajudar, eu fiz, tá? Eu não sei quantos livros eu já li, eu não sei quantos cursos eu já fiz, eu investi muito em mim e muito em relacionamentos, né? E aí, eu estava aqui em São Paulo, esse cara, você não quer ser meu sócio nesse negócio? O negócio é assim, assim, assado, a gente tem uma possibilidade Y, Z, eu acho que faz sentido. E eu trouxe minha mulher para cá, ela veio conhecer, ela achou que fazia sentido e nós resolvemos entrar nesse negócio, né? Isso aqui é um dos eventos, 2 eventos presenciais que eu fiz aqui em São Paulo, ó, tá? O SF Automotive Experience, é muito, muito legal o evento. A gente vai na contramão. Eu lembro muito de uma frase do Henry Ford. O Henry Ford falava o seguinte, se ele fosse perguntar naquele tempo o que as pessoas queriam, as pessoas falariam que queriam um cavalo mais rápido. E ele foi e criou um carro. No meu mercado, se eu perguntar para eles o que vocês querem, o pessoal vai falar, eu quero saber de marketing e vendas. Que é o pessoal que eu vi. Eu fui na contramão de tudo e criei um evento de tecnologia para o mercado automotivo, onde a gente fala de tudo que envolve, né, desde a parte de mobilidade, a parte das novas tecnologias, eletrificação de veículos, inteligência artificial, metaverso, tudo que pode impactar na realidade dos nossos negócios, para que as pessoas tenham acesso a isso e possam abrir as suas mentes. Então, a gente fez 2 edições, provavelmente o ano que vem a gente deva fazer, esse ano eu não fiz, por conta do que eu estava falando para vocês, da empresa que a gente abriu aqui em São Paulo e que acabou dando certo. Eu entrei de sócio no Atacado dos Mob já SF, que a gente hoje faz mobilização de frotas de locadoras. É um projeto que eu não imaginava, né, que fosse aparecer na minha vida assim tão cedo. Exigiu uma coragem muito grande, né? Falo que ele fez com que eu tivesse uma coragem de tomar decisões que eu não estava preparado naquele momento, e eu tomei, né? Ano passado a gente descobriu que minha mãe estava com uma doença, o câncer dela tinha voltado. A minha proposta era realmente ficar em Campo Grande, poder ajudar a cuidar da minha mãe, ela tinha tido um câncer em 2020. Só que eu tinha que tomar uma decisão, isso era novembro, ou eu vinha ou eu não vinha, né? E eu resolvi vir, né? De novembro para cá eu estou morando em São Paulo, uma realidade totalmente nova, totalmente diferente, porém nós estamos construindo algo extremamente significativo para o mercado automotivo, eu não tenho dúvida de que isso aqui vai ser um negócio muito grande. Eu sempre sonhei e sempre trabalhei, né? Depois que eu conheci o Janguier, depois que eu conheci o Chain, depois que eu conheci o Carbonari, a minha cabeça mudou e eu vim me preparando para construir um negócio bilionário. A minha cabeça está focada nisso. Só que até então eu não tive nenhum modelo de negócio que eu conseguia enxergar como um negócio disruptivo, um negócio que pudesse ser um negócio bilionário. Esse negócio Então hoje eu encerrei ciclos, né? Eu fechei minha loja de carro, que era meu grande sonho lá em Campo Grande. Eu paralisei a educação, né? Fiz agora a pescaria, a última pescaria.
para poder focar de fato na expansão do atacado dos Mobjá, porque eu não tenho dúvida de que esse negócio vai ser um negócio extremamente grandioso, né? Mas eu não estou aqui para falar sobre negócios, eu não estou aqui para falar sobre conquistas, né? Muita coisa me aconteceu, muitas oportunidades eu tive, eu nem quis colocar aqui porque para não parecer que eu estou me vangloriando, quando na verdade eu sei que tudo que tem acontecido na minha vida, primeira coisa é por uma obra divina. Eu sei que é pela vontade de Deus na minha vida e que eu sou apenas um instrumento que preciso levar essa mensagem adiante de que Deus pode todas as coisas e de que você pode todas as coisas. Eu gosto muito de uma frase do Ayrton Senna que ele fala que não importa de onde você vem, quem você é, faça tudo com muito empenho, com muita força de vontade, que um dia você chega lá. De alguma forma você chega lá. E se eu estou aqui falando tudo isso para vocês, é para chegar no final e falar o seguinte: não importa onde você esteja nesse momento, o importante é para onde você está indo. Esse é o importante, tá? Não importa se nesse momento você está com depressão, se você está com uma saúde debilitada, se você está numa situação financeira difícil, tudo passa, tudo passa, tudo são ciclos. A gente só precisa se manter em pé, só precisa conseguir se manter resiliente, se manter firme, e não desistir, né? Se precisar recomeçar de novo, porque as coisas dão certo. No final as coisas dão certo. Todos os grandes empresários que eu conheci, graças a Deus hoje eu conheço muitos grandes empresários grandes mesmo, passaram por momentos de dificuldades, tiveram que ser resilientes, tiveram que se reinventar. Você fica imaginando um Janguier, por exemplo, durante a pandemia, onde todas as suas faculdades foram fechadas, um mundaréu de faculdade, o que passa na cabeça de um cabra? Então, todos passamos por momentos de desafios, momentos que fazem com que a gente se reinvente. Nós estamos num momento que a gente está o tempo todo olhando para frente e o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, porque o mercado de mobilidade ele vem mudando muito. As pessoas vêm mudando a forma de se locomover. Consequentemente, a forma de vender também vai mudar. A gente tem que estar atento a tudo isso. Eu sei que hoje em dia é quase impossível a gente falar assim, olhe para 5 anos do seu negócio, porque os negócios estão mudando numa velocidade tão rápida que 5 anos não é nem longo prazo, é ultra prazo. Então, mas se a gente conseguir olhar para 1, 2 anos, o que está acontecendo no nosso cenário, a gente consegue se anteceder e consegue tomar decisões mais assertivas se precisar mudar, se precisar pivotar o negócio e fazer alguma coisa diferente. Mas, se eu conseguir sair daquele estado que eu saí, de estar quase... A gente tem uma frase que a gente fala, está quase atravessando o espelho, porque eu estava naquela situação, estava nessa situação, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar, esperando a morte chegar. Eu lembro que teve um momento da minha vida que eu só esperava o dia que eu fosse morrer. Eu não tinha perspectiva, eu não conseguia enxergar a luz no fim do túnel. E eu acredito que possa ter muita gente nesse momento passando por situações semelhantes, não só com o uso de drogas, mas às vezes na questão financeira, na questão matrimonial, na questão empresarial, de não estar enxergando e não estar encontrando uma luz no fim do túnel e está prestes a desistir de tudo. Eu falo para você, não desista. Quando as coisas estão prestes a dar certo, fica difícil. Quanto mais difícil tiver, mais perto está de dar certo. Só não pode desistir. Quando a gente assiste aquele filme do Rocky Balboa e ele fala, que não existe, ninguém vai bater tão forte quanto a vida. E quem ganha no final não é quem bate mais forte, é quem aguenta apanhar mais. Essa é a realidade da vida. A gente precisa aguentar apanhar. Precisa aguentar apanhar. Vence quem aguenta apanhar mais. Essa é a realidade. Eu sei de uma coisa. Eu não sei o que o destino, o que Deus tem preparado para mim. Eu sei que eu vou enfrentar. De cabeça erguida. Não importa quantas vezes eu preciso recomeçar. Se esse negócio não der certo, e pode não dar, não tem problema. Eu vou começar outro negócio. O conhecimento que eu adquiri
uma coisa eu falo sempre para as pessoas, foque no conhecimento. Conhecimento ninguém te tira. Conhecimento, você pode quebrar, pode ficar mal dinheiro, pode o negócio não dar certo, pode o relacionamento terminar, mas o que você sabe está com você. Então, não deixe que isso se apague dentro de você e não deixe de buscar conhecimento. Eu falo direto, gente, leitura, livro é o trem mais barato que existe. É uma fonte inesgotável de conhecimento. Existem muitos livros para ser lido. Eu já li muito livro, gosto de ler, criei o hábito de ler. Aumenta demais as nossas possibilidades. E, principalmente, busque se relacionar com outras pessoas. Tem umas frases que são jargões, mas que faz muito sentido. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa que você senta, sai dessa mesa. Você não está na mesa certa. Você tem que sentar na mesa onde você é o que sabe menos. Onde você é o que sabe menos. E eu procurei fazer isso. É confortável? Não é. Você acha que é confortável sentar na mesa com o Janguier? Quando eu fui para o Êxito Mentoring, a primeira vez, vou contar a história para vocês rapidinho aqui. Me aceitaram por conta da minha história. Ele era um programa para médios empresários, tá? Para médios empresários. Médios empresários, empresas que estavam faturando aí acima de 100 milhões por ano. Eu tinha 2 colaboradores quando eu fui para o Êxito Mentoring Experience 2020. 2 colaboradores. Me aprovaram, eu contei minha história, falei o que tinha acontecido na minha vida e me aprovaram. E dali para frente as coisas mudaram substancialmente. As pessoas que eu conheci, a forma que eles tocavam a vida, tocavam seus negócios. Eu sempre falo o seguinte, principalmente na questão monetária, quando a gente ganha R$1.000, falar em ganhar R$10.000 é difícil pra caramba, fica muito longe. Mas quando você aprende a ganhar 10 mil, ganhar 1.000 é facinho. Quando você aprende a ganhar 100 mil, ganhar 10 mil é facinho. Então você precisa andar com pessoas que sabem fazer a coisa acontecer. Essas pessoas vão te mostrar como que elas fazem. Você pega um cara que, por exemplo, uma pessoa que está ganhando 10 mil e quer ganhar 1 milhão, você tem que andar com um cara que ganha 100 milhões. Ele vai te mostrar como é que você ganha 1 milhão facinho. Para ele é facinho ganhar 1 milhão. Então, precisa estar conectado com as pessoas certas, tá? Mas assim, eu estou falando isso de forma empresarial, tá? Para que você veja que questões empresariais, você precisa ter mentores, você precisa ter pessoas que você possa modelar, né? Pessoas que já chegaram onde você já chegou, pessoas principalmente que vivem na prática, que empreendem, não pessoas que te ensinam a vender, mas nunca vender nada. Tudo isso hoje tem que filtrar muito na internet. Mas assim, o principal do que eu venho falar aqui hoje, do que eu venho trazer para vocês aqui hoje, é que vocês possam ter esperança. Seja com um filho, seja com um primo, seja com um tio, com um pai, com um irmão, se envolvendo, né, o problema com drogas, ou mesmo na área empresarial, na área familiar, né? Hoje eu sou bem casado, né? Casei com essa mulher que passou por tudo isso comigo. Minha filha está se formando em Direito. Fiz viagens maravilhosas ao longo dos últimos anos. Deus tem me dado o privilégio de fazer coisas que eu jamais sonhei e imaginei. Sinceramente, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer as coisas que eu pude fazer, né? Então é isso, né? Espero que de toda essa história de sofrimento, de dor, porque não é uma história bonita. Eu não venho aqui para falar que é uma história bonita. É uma história difícil, uma história de sofrimento, uma história de dor, uma história de muita tragédia. Mas como diz nosso grande amigo José Roberto Marques, qual é a história que você conta da sua história? E eu aprendi isso com ele, né? Que história eu conto da minha história? Eu não sou um coitadinho, que meu pai morreu, suicidou, fez isso. Não, tudo isso aconteceu comigo, mas foi isso que me deu força para eu ser o ser humano que eu sou hoje, né? Tanto na questão de poder olhar para o próximo com amor, com ternura, né? Com gratidão à vida, né? De ser grato
por cada dia que eu vivo, né? Eu tenho um programa que a gente vive só por hoje. Então, aprendi a viver a vida. A vida é só hoje. Ontem já foi. Amanhã pertence a Deus. O que eu preciso fazer é hoje. É óbvio que a gente tem planos, tem metas, tem que se organizar, mas a vida de fato é hoje. Então, assim, obrigado mais uma vez, Instituto Êxito, pelo convite, né? Participar aqui do Summit é sempre muito, muito prazeroso e com certeza ano que vem quero estar aqui de novo, tá? E não esquece de acessar o nosso site institutoexito.com.br, tá? Ou baixe o nosso aplicativo, do Êxito Play, para ter acesso a mais de 1000, sabe o que é isso? 1000 conteúdos online gratuitos de vários mentores de várias áreas. Gente, eu falei no começo aqui que eu tive muita dificuldade de me profissionalizar, de buscar conhecimento, porque era uma época que a internet ainda era precária. Hoje você tem acesso a tudo isso de forma gratuita. E eu sei quem são as pessoas que fazem parte aqui do Instituto. Só tem gente foda. Então, não deixe de baixar o aplicativo, acessar o site e assistir esses cursos. Aí, se assistir 1000 cursos, aí você vai sair voando, não tenho dúvida disso. Né? E acompanhe tudo sobre o nosso evento no perfil do Instagram, @SummitExito, e fique ligado que vai ter mais palestras e eventos por aí, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, tudo de bom. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria Alto Mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? Diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores, grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil e de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, do setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo.
Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Firma o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo.